Continua aí, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Alguém tem uma tradução diferente do versículo 6? Em seu próprio tempo, né? Quando fala aqui em tempos, prestar em tempos oportunos, a ideia é falando que nós temos que pregar, nós temos que testemunhar. Não é que existem momentos em que nós pregamos e momentos que nós não devemos pregar. Nós devemos pregar sempre. É que quando fala aqui de tempos oportunos, dá a ideia de que a gente tem que ficar esperando o momento para pregar, né? Agora é o momento. Não é isso. Paulo está falando, olha, testemunho esse que é pregado, testemunho esse que é proclamado. Então, qual é outra forma que nós, crentes, contribuímos no zelo pela nossa realidade aqui, pelo nosso mundo? Além de orar, nós fazemos o quê? Nós pregamos. Nós proclamamos isso. Olha, existe um Salvador, existe um mediador entre Deus e os homens, e esse Deus homem é Jesus, e Ele morreu em resgate por nós. Nós pregamos a isso, nós anunciamos isso, nós pregamos a Ele. E o versículo 7, Paulo diz: para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, para o apóstolo Paulo está muito claro, nós contribuímos com a ordem presente como? Orando e pregando, testemunhando a respeito do resgate que nós experimentamos por meio da obra de Jesus. Esse é um texto. Outro texto que mostra isso, agora nas palavras de Jesus, Mateus 5. Vejam aqui como nós contribuímos para o mundo em que nós vivemos. A exemplo daquela moça lá, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Qual é a outra ferramenta que nós como crentes usamos para de algum modo beneficiar o mundo ao nosso redor? A oração, a pregação, e esse texto fala de quê? Do quê? Do nosso testemunho, daquilo que nós fazemos. O texto falando sobre o sal insípido, o sal que não tem gosto, ele fala, olha, se o sal não tem gosto, ele não serve para nada. Um discípulo que não tem o gosto de Jesus, que não tem o gosto de ser discípulo de Jesus, esse discípulo é inútil. Uma luz, ela serve para iluminar, para ficar à mostra. Se você esconde, ela não serve para nada, ela é inútil. Então o testemunho cristão, ele tem que ter o seu peso, ele tem a sua realidade, ele se impõe diante dos incrédulos. E nós como crentes fazemos isso. O nosso testemunho envolve isso daí. Alguns defendem nesse texto aqui, quando Jesus compara o testemunho cristão como o sal, alguns entendem que Jesus pode estar se referindo aqui a uma propriedade de conservação, porque naquela época não tinha geladeira. Então como é que o pessoal preservava algumas coisas? No sal. Então, Jesus está falando assim, quando compara o discípulo ao sal, ele pode estar aludindo a uma outra propriedade do sal, que é a conservação. Nós, como crentes, nós conservamos o mundo de apodrecer mais rápido. Os nossos valores, o nosso testemunho, isso preserva o mundo de apodrecer mais rápido. É uma propriedade realmente que o sal tinha, mas parece aqui que o que Jesus tem em mente é o testemunho como algo que tem que ser aparente, que tem que ter gosto, as pessoas têm que sentir o gosto do testemunho. Parece que essa é a ênfase de Jesus aqui, mas é interessante fazer esse paralelo, essa ilustração. De fato, o mundo só não está pior porque Deus age no mundo por meio dos crentes também, por meio do nosso testemunho e por meio dos valores que nós defendemos. É só você ver um país que abandonou os valores judaico-cristãos, como o nosso tem feito, como o Ocidente tem feito, e você vê onde esse país vai parar, onde essa nação vai parar. Só em coisas sujas, imoralidades, baixarias, tudo isso daí. Então nós como crentes, de fato, nós preservamos o mundo. Nós somos como um sal que preserva o mundo, preserva os valores ali no meio de um mundo corrompido. Então, interessante observar isso.